Não é difícil reconhecer um filme de Wes Anderson, principalmente por seu visual, sempre exagerado e trabalhado nos mínimos detalhes. As histórias de pessoas socialmente deslocadas, muitas vezes com a pegada de romance de formação, são permeadas por paletas de cores marcantes e que dominam todo o filme. Caso dos tons róseos de O Grande Hotel Budapeste. A fotografia tem aspecto chapado e simétrico, e com frequência enquadra os personagens de forma centralizada. Quem protagoniza esses filmes são estrelas de alto calibre, repetidas por Anderson em vários de seus filmes, como Bill Murray, Adrien Brody, Owen Wilson, William Dafoe, Tilda Swinton e por aí vai. Os elencos são tão robustos que o tempo de tela de cada um acaba sendo de poucos minutos. As histórias protagonizadas por essas estrelas são sobre personagens às margens da sociedade. São ricos excêntricos e falidos, famílias disfuncionais, romances fadados ao fracasso. Essa narrativa, junto das cores extravagantes, o enquadramento marcante, os cortes rápidos, fazem a fórmula Wes Anderson. Embora marcante e reconhecível de primeira, ela pode parecer repetitiva. Seu último longa, Asteroid City, dividiu a crítica quando foi exibido no Festival de Cannes. O filme eleva a estética do cineasta à máxima potência. Quem gostou, viu coerência. Quem detestou, viu só repetição da receita. Mas, afinal, existe uma fórmula Wes Anderson? Ou o diretor virou uma paródia de si mesmo? Tudo começou com o primeiro longa de Anderson, Pura Adrenalina, de 1996. O filme veio de um curta com o mesmo título feito 2 anos antes e conta a história de um trio de amigos que se mete numa série de assaltos cômicos depois que um deles deixa um hospital psiquiátrico. A preferência por personagens quebrados, que estão nas franjas da sociedade, é um traço da obra de Anderson. Em Pura Adrenalina, a direção de arte aguçada, colorida, ainda não estava tão presente quanto nos trabalhos que se seguem. Nem por isso a câmera deixa de grudar em objetos de cima para baixo, transformando imagens aparentemente banais em importantes elementos do enredo. Chamado de visão pelo olho de Deus, o recurso é, até hoje, usado a exaustão pelo diretor. O filme seguinte de Anderson é Rushmore, de 1998, que no Brasil ganhou o título 3 é Demais. Estrelado por Jason Schwartzman, um dos atores favoritos do diretor, o longa narra a história de Max Fisher, um adolescente que empilha atividades extracurriculares no colégio de elite que estuda, mas chafurda em notas terríveis e corre o risco de ser expulso. Também não é aqui que o cineasta consolida seu visual icônico, mas já lança as bases para o que viria a ser um roteiro tipicamente andersoniano. O humor nonsense, a inversão de papéis entre adultos e crianças, o romance inofensivo, os devaneios existencialistas e os personagens peculiares, cheios de falhas, mas sempre carismáticos. Estão todos presentes e viriam a aparecer várias e várias outras vezes no futuro. Depois de 3 é Demais, Anderson dirigiu Os Excêntricos Tenenbaums, filme que o catapultou para a fama. Ele aposta nos personagens esquisitos e na narrativa de uma família destruída, o que dá vazão à sua comédia trágica, embora sempre jocosa. Mais do que em qualquer outro filme, em Tenenbaums os adultos agem como crianças, e as crianças como adultos. O filme é o primeiro a explorar de forma mais clara o aspecto plástico do diretor, com os figurinos retrô e um tanto descolados da realidade, vestindo a família protagonista. A casa onde moram, também, planta semente para as verdadeiras casas de boneca que, mais tarde, apareceriam como cenários de seus filmes. Corredores e cômodos são visitados por uma câmera que desliza, compondo um delicado balé entre atores e objetos de cena. O estilo foi ficando mais marcado nos filmes seguintes, que continuam com a mesma pegada narrativa. Em 2004 e depois, em 2007, ele embarcou dramas familiares a bordo de um barco e de um trem, em A Vida Marinha com Steve Zissou e Viagem a Darjeeling. O filme de 2004 tem Bill Murray no papel principal de um oceanógrafo que quer se vingar de um tubarão. No de 2007, Jason Schwartzman, Owen Wilson e Adrien Brody vivem 3 irmãos que, em luto pela morte do pai, decidem fazer uma viagem de trem pela Índia. Nos 2 casos, a paleta de cores salta aos olhos de forma bem mais chamativa do que nos antecessores. A Vida Marinha com Steve Zissou e A Viagem a Darjeeling abusam dos tons de verde e azul, deixando ainda cores mais terrosas entrarem na paleta, a exemplo do novo Asteroid City. O barco e o trem são como personagens por si só.
assim como aconteceria com o hotel de O Grande Hotel Budapeste e a cidadezinha de Asteroid City anos depois. Ao dar ênfase a eles, Anderson lança mão de certa teatralidade, de uma encenação típica dos palcos, que corrobora para a sensação de plasticidade dos cenários. Depois dessa dupla, Wes Anderson abraçou de vez o tom caricato. Se você já parou de prestar atenção numa cena de algum filme do cineasta porque se distraiu com algo chamativo e absurdo na tela, você não está sozinho. Em Moonrise Kingdom, de 2012, acompanhamos o romance juvenil de Suzy e Sam em meio a amarelos fortes e conferem aspecto vintage ao longa. I love you. I love you. Em O Grande Hotel Budapeste, seu filme mais celebrado até aqui, vencedor de 4 estatuetas do Oscar e lançado 2 anos depois, ele optou por tons pastel, em especial rosa e roxo, comumente associados ao luxo e à elegância do hotel que está no centro da trama. A sensação ao vê-lo é a de adentrar uma loja de doces. O clima europeu e as sobremesas delicadas de patisserie vistas no filme estão distantes das raízes de Anderson, no Texas, mas escancaram outra de suas paixões, a cultura francesa. A trilha sonora sessentista e francesa não é fruto do acaso. Anderson é fã declarado dos mestres da Nouvelle Vague, como Godard e Truffaut, e isso transparece na edição e na fotografia de seus filmes. Os cortes bruscos, a quebra da quarta parede e o quadro perfeitamente centralizado entregam uma inspiração forte no cinema francês dos anos 60. Essa influência atingiu o ápice em A Crônica Francesa, de 2021, uma compilação de histórias publicadas numa revista fictícia, escrita por jornalistas expatriados. As várias cenas em preto e branco promovem um retorno à década áurea do cinema francófono. Mas é Asteroid City quem captura de forma mais escancarada a filosofia por trás dos roteiros de Anderson. O novo filme é a síntese perfeita de seu cinema, hipersaturando todos os aspectos notáveis de sua obra, do texto à estética. They're strange, aren't they? They're children. Ame ou odeie, o fato é que Wes Anderson é inconfundível. Huh? Did I say yes? You didn't say anything.